Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço de aprendizagem. Vamos falar agora de mais dois conceitos geométricos de longo e curto. Longo e curto são conceitos, ou seja, estamos falando já há um bom tempo sobre conceitos base para a gente desenvolver nosso estudo de matemática. E sobre conceitos, o que a gente precisa fazer? Primeiro, explicar, associar aquilo que nós estamos, uma determinada característica que nós estamos querendo ensinar, ou ensinar não, que nós queremos que a criança aprenda, né? Ou seja, pegar uma determinada característica de um objeto que nós queremos que a criança aprenda, explicar para ela que característica é essa, mostrar, testar, tentar ver se ela realmente fixou esse conceito, se ela compreendeu, se os olhinhos realmente brilharam, né? E se ela saiu vitoriosa dessa nossa, vamos dizer assim, brincadeira no bom sentido, né? O processo de aprendizagem também não precisa de ser algo sério, pode ser, ou seja, brincando também se aprende. Longo e curto são conceitos, estou falando aqui com adulto, né? São conceitos geométricos. Se a gente pegar um objeto que tenha esse formato que aqui está, um objeto tridimensional, geometria, para o adulto aí, papai, mamãe, professor, professora, nós estamos falando aqui de um paralelepípedo, não é mesmo? Nome grande, né? Ele é caracterizado por ter um comprimento, esse, vou até mudar a cor, tá? Tem um comprimento, ele tem uma largura, pode ser medida aqui, ou pode ser medida aqui ou aqui, tanto faz. E ele tem uma espessura. Podia ser chamado também de uma altura, tá? Então, espessura ou altura, talvez a altura fique até melhor, tá? Deixa esse daqui. São essas três, um comprimento, uma largura e uma altura. Vai ser interessante a gente deixar mesmo a altura, porque nós vamos trabalhar também com esse conceito já numa próxima videoaula nossa, tá? Bem, como é que a gente pode medir isso? Qual é o instrumento que a gente utiliza para medir isso? Simples e barato, uma régua. Pode ser também o palmo, pode ser um passo, ou seja, tem várias. Utilizar uma régua é um método preciso para poder fazer a medição da altura, do comprimento, da largura de um objeto que tem essa forma, a forma de um tijolo, para não ficar aí com essa palavra longa, essa palavra comprida chamada paralelepípedo, né? Então, esse tijolo, para a gente poder fazer as medições dessas três grandezas dele, utilizando uma régua, por exemplo, nós podemos medir qual é o seu comprimento, 20 centímetros, por exemplo, qual é a sua largura, 10 centímetros, e qual é a sua altura, 5 centímetros. Estou falando aqui com adulto, tá? Se a gente olhar um objeto que também está aí tanto na fazenda, como no sítio, como na nossa casa, está presente, encontra-se facilmente um cabo de vassoura. Esse. Cabo de vassoura agora não é como um tijolo, não. Ele tem um diâmetro, ou um raio, e ele tem um comprimento, que é esse. Só esses dois. Por quê? Porque ele tem uma forma cilíndrica. Então é esse o objeto que nós estamos falando agora. Então ele tem um comprimento, sei lá, 1 metro de comprimento, e ele tem aqui 3 centímetros de diâmetro.
Quando a gente diz, nós estamos falando de curto, ali no título, né? Nós estamos falando de longo e curto. São os conceitos que objetos, um objeto mais longo e um objeto mais curto. Ou apresentando dois, perguntar quem é o longo e quem é o curto. É isso que nós queremos trabalhar com a criança nesse momento. Então, qual é a proposta que eu estou fazendo para vocês? Depois de explicar para a criança, não estou falando nada aqui de usar régua, não estou falando de comprimento, largura, altura, não estou falando de uma figura sólida como um cabo de vassoura. Eu estou querendo apenas mostrar, por exemplo, dois pedaços de madeira que tenham a mesma largura, essa, a mesma altura, essa, mas com comprimentos, ou seja, essa dimensão bem diferente dessa. E isso pode ser trabalhado em madeira, né? Ou seja, mantém a espessura, mantém a largura e usem comprimentos diferentes. Depois de explicar para a criança qual é esse conceito, apresentar esses dois objetos, o 1 e o 2, um ao lado do outro, tá? De preferência com essas duas faces aqui alinhadas, e perguntar quem é o longo e quem é o curto. Então pronto, essa é a ideia. Segundo exemplo, continuamos trabalhando com madeira, utilizando o que é algo muito simples, um cabo de vassoura. Um inteiro, ou bem mais comprido, e esse aqui, por exemplo, com um palmo, e esse aqui pelo menos com os 3 palmos. Deixa aqui também as duas bases do cabo em cima da mesa alinhadas. Pergunta quem é o curto e quem é o longo. Terceiro exemplo que eu imaginei aqui, 2 lápis, um lápis novinho, esse que está aqui apontado. Cuidado, hein? Lápis apontado, criança, não se machucar, cuidado com o olho, cuidado com o acidente. Trabalhar com lápis, trabalhar com caneta, sob a supervisão de um adulto. Depois guarde bem o objeto, tá? Deixe as duas bases alinhadas. Um lápis foi simplesmente apontado e é novo, e um lápis já bem usadinho, onde os dois comprimentos sejam bem diferenciados, ou seja, só de bater o olho dá para notar que um é diferente do outro. Perguntar quem é quem é o longo e quem é o curto. E aqui agora eu nem estou fixado no diâmetro, tá? São simplesmente dois objetos geometricamente semelhantes que eu peguei aqui, no caso, 2 cenouras. Uma cenoura bem comprida, que é a longa, essa de cima, e uma cenourinha, né, uma cenoura mais curta, né? Apresentar as duas e perguntar quem é a longa e quem é a curta. Veja que nem não dá para falar aqui de diâmetro, né? Porque a cenoura tem essa forma cônica, não é mesmo? Forma de um tronco de cone. Então, não é essa a ideia. É simplesmente colocar uma ao lado da outra, com as bases alinhadas, perguntar qual é a cenoura longa, qual é a cenoura curta. Seja desenvolvido se a gente conseguir desenvolver esse conceito e a criança conseguir fixar, nos daremos por satisfeito. Obrigado, nos vemos numa próxima aula.